bem, nós estamos trazendo uma série de instruções sobre o Senhor é meu pastor. Por quê? Porque Deus me comunicou dessa forma e abri as mentes para que isso seja uma realidade. Porque esse Salmo 23 e o Salmo 91 é uma perdição no sistema religioso. Eles não entendem absolutamente nada daquilo. E quem a criou foi quem? A grande rameira, que as rameirinhas copiaram. Tem isso religiosamente falando, pensando, eles têm isso como uma religião. E todos falam desse salmo, todos, seja quem for, fala desses salmos. Pode ser um abençoado cortado na graça, pode não ser, um católico, um espírita, um budista, um pensamento livre, força de pensamento positivo. Eu conheço psicólogos, psicanalistas que usam este salmo, filósofos, eles usam este salmo. Por quê? Porque ele se tornou o quê? Uma mera pensamento positivo. Porque quem não gosta de Deus? Todo mundo fala de Deus, mas só que para conhecer esse Deus, só nós sabemos apontá-lo, mais ninguém. Então nós saímos do ano de 2016, entramos no 2017, falando sobre o Senhor é o meu pastor. Porque nós queremos fazer valer essa palavra, porque quem escreveu esse salmo foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Dito pelo próprio apóstolo Paulo, a qual Davi havia, no antigo pacto, recebido essa profecia, Paulo renova ela na graça, para que nós tenhamos uma admiração por Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que assentou no trono para pastorear, segundo aquilo que lhe foi dado, e que do trono de Davi veio quem? Da linhagem de Davi vem quem? Vem Jesus, que assentaria no trono de Davi. E a palavra diz que Deus ia restaurar o tabernáculo caído de Davi. Isso está na graça. Isso não está no Antigo Testamento, não. Então nós temos Davi como um homem que respaldou isso bem para a vida que ele teve na terra. Um homem de muita glória, de muito sucesso, de muitos erros. Mas ele nunca deixava o Senhor, que era o seu pastor. Porque Deus pode ser Senhor da tua vida, mas pode não ser o pastor da sua vida. Porque os dois são separados. Davi não diz o Senhor. Ele apontou o Senhor como o pastor dele. Como poderia apontar qualquer um outro, como nós temos no sistema? Não, a igreja batista, lá, os pastores são meu pastor. Presbiteriana, quadrangular, universal. Você pode. E ter o Senhor como seu Senhor, porque crê em Deus, até o diabo crê e estremece. Todos eles têm ele como Senhor, como Deus. Agora, tê-lo como pastor, isso é uma particularidade de uma ovelha revelada nessa graça. Só a ovelha revelada nessa graça que pode ter, que eu vejo que tem uns que não são, ainda não tiveram essa revelação. Tem ele como Senhor, mas não tem como pastor, porque não submete tudo que ele fala. Entendeu? Então, nós temos essa agora condição e oportunidade dada para o Senhor para nós reconciliarmos nessa palavra e andar como ovelha guiada pelo pastor, que é o Senhor. E nós vamos ver isso bem claro aqui, Salmo 23, vai lá, Tiago, que é o nosso salmo, onde ele diz, o Senhor é meu pastor. Vou lê-lo todo de novo. Nada me faltará, porque agora a mente está aberta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso aqui, meu irmão, não é um cântico poético, não.
Isso é uma experiência de vida, é diferente. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a alma, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, quer dizer, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, você que tem que definir, não sou eu. Davi diz, o Senhor é meu. Está no singular e no presente, é meu. Ele não falou que era nosso, não. É meu. Não sei se é teu. Quem sabe é você, não sou eu. Eu só te falo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora, para ele ser seu pastor, você vai ter que assumir essa posição. O Senhor é meu pastor. Então, isso aqui é bem sério. Quando ele fala ali, só volta aí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Estive lá explicando isso até para o Ramon, Adriana e o Juan. Sempre os três, né? Tem que ser. Senão não vale. Explicando para ele, o que é o vale da sombra da morte? Era um local onde Davi passava com as suas ovelhas, porque atrás do vale da sombra da morte tinha águas tranquilas e pastos verdejantes para alimentar a ovelha do seu pai Jessé. E ele tinha que passar naquele vale da sombra da morte, que ali estava quem? Predadores, ursos, leões, ladrões, salteadores, tinha tudo ali, meu irmão. Isso para nós simboliza o mundo. O mundo é isso aí. Ainda que eu ande pelo mundo atual, ainda que, porque nesse mundo está o vale do quê? Da sombra da morte. Cada minuto, aqui é o vale que você está andando. Você tem que passar por ele para herdar o quê? A transformação. Que é o vale verdejante, né? Ali é o bom, mas você vai ter que passar por esse mundo. E esse mundo é o vale da sombra da morte, meu querido. Não pensa diferente, não. O próprio Senhor diz que o mundo inteiro jaz no maligno, na maldade, na densa maldade. Maligno não quer dizer simplesmente mal. É uma referência de alguém que é muito má. E você está nesse vale. Se você não tem esse Senhor como seu pastor, como é que você vai falar assim, olha, mal nenhum temerei? Você vê as pessoas que têm medo, é porque não tem o Senhor como seu pastor. O medo refletido, o medo é da carne, ele existe, mas o medo refletido, já passou o processo da mente, saiu pela boca e mostrou que você está sozinho. E o lobo, ele sente cheiro de quem está sozinho. Ovelha desgarrada, vou pegá-lo. Você já viu que assombração aparece só para quem acredita? Bandido só aparece para quem acredita, abençoado. Para quem não tem o Senhor como pastor, isso eu digo para você de cadeira. Ele só aparece para quem não tem o Senhor como seu pastor. O bandido aparece, o assaltante, o ladrão, o criminoso, o estuprador. Só. Por quê? Porque ele tem esse salmo como religião. E não como vida. Veja bem, um detalhe que eu coloquei em todas essas três calqueios que eu trouxe, eu pude colocar aqui, como ele pode ser seu pastor se ainda o buscam? Tem como? Quem busca por quê? Não tem. O sistema não busca Deus? Por isso que eles têm ele como Senhor, porque busca ele, e eu sei que há uma sinceridade ali, naqueles crentes. No entanto, Paulo diz que nós temos que ganhar os crentes, né, pela loucura dessa pregação, porque eles são filhos de Deus, e é lá que estão os filhos, nós temos que arrancar de lá, meu irmão.
Não é brincadeira não, porque o lobo ali tem muitos anos, então 2000 anos de escuridão, e arrancar essa turma de lá vai ser dureza. Mas nós temos essa incumbência e temos anjo a nosso favor. Então, como pode ser o pastor deles se ainda eles buscam? Ele é o Senhor, mas não é o pastor. E demonstra como eles buscando, enfiando nessas sinagogas demoníacas, aonde ali eles buscam das formas mais loucas, mais estranhas, mais infernais, das formas mais ridículas, mais desprezível para o homem, eles estão ali buscando Deus, gritando desesperado, passando em sal grosso, tomando banho de descarrego, fazendo voto, correntes, se humilhando, passando debaixo dos cajados, olha, entrando na barca, na arca de Noé, jogando pedra no gigante Golias. Esse ficou doido mesmo, jogar pedra na lua. Então você vê as formas mais esdrúxulas que você possa imaginar, estão ali. Demonstra que é o Senhor, porque eles têm sede de Deus. Eles estão ali buscando Deus. Estão mesmo, assim, literalmente estão. Mas estão fora do pacto, da promessa, porque ele disse que foi achado pelos que não o buscaram. Então não se busca Deus, Deus se manifesta, Deus é Senhor. Então eles não conseguirão nunca ter Deus como pastor. E lá, pelos mercenários, que dizem que vão protegê-los, como impondo a mão, orando, jogando sal, jogando água, jogando óleo, e mais aquelas papagaiadas todas lá que vira em nada aquilo, né? Mas o povo está certo, o povo está buscando o Senhor. Agora, nós que já descortinamos, já ouvimos e tivemos uma comunhão com Ele, quantos tiveram comunhão com o Senhor aqui? Então pronto, nós que já ouvimos e tivemos a comunhão com Ele abençoado, então nós podemos sacar esses abençoados de lá e mostrar um caminho sobre modo excelente para eles. Qual? O Senhor é meu pastor, não precisa eu buscar lá não, o pastor está com quem? Eis que estarei convosco todos os dias. Hebreus, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, Você tem ele dessa forma? Eu tenho, eu posso estar passando pela pior situação, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar me fazem passo verdejante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que eu estou andando. Você está andando no vale da sombra da morte, que é esse mundo abençoado. Não pensa que não é não. Se você não tiver o pastor, ai. Então veja bem, e esse Deus de Davi continua o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou, ele é Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaque. É o mesmo Deus que está conosco. Porém, em um pacto diferenciado de antes. Que ele estava, que era a lei, fez maravilha, só que ele disse que o fim da lei é Cristo. Acabou, eu não quero essa lei mais não, eu quero esse pacto. Não, Deus, eu gostei, foi da lei. É assim que o sistema fala, não, eu gosto da lei, eu gosto de pagar preço. Eu gosto de mandar o Senhor vai agora, entra agora naquela casa, entra, agora naquele hospital, entra, vai, visita agora, tira, olha, aquele demônio que entrou lá pela janela, não, ele entrou, o outro entrou pela janela, o outro entrou pelo telhado, vai lá agora, Deus, vai lá, expulsa, tira aquele demônio, os mercenários é desse jeito, explora a ignorância do povo. Por quê? Porque aquele povo ainda não teve a revelação que o Senhor é o pastor da vida deles. Não é assim? Então, os pactos Deus mudou, mas o Deus é o mesmo. Pacto muda, lei e graça. E precisamos de entender isto bem, e o pastor também, como véu escolhido, precisa de entender. Assim, nos seus mínimos detalhes. Se ele tiver alguma estrangeirice, se ele tiver algum fermento, se ele tiver alguma confusão na mente, se ele não entendeu bem, ele vai atrapalhar a igreja. Porque
porque ele vai depender da igreja. E o pastor de Deus não depende da ovelha, depende do Senhor. Ele não está agarrado com ninguém. Eita, mulher. São feiticeiros. São feiticeiros. Isso é um perigo. Mas vamos lá, precisamos entender isso bem. E o pastor também, como o véu, como nós falamos lá em Hebreus 6, de 8, de 6 a 13. Olha aqui, vamos ver aqui. O pastor que não entende isso aqui, abençoado, que é a maioria aí fora, que não é pastor, por isso que eles não entendem isso. O livro de Hebreus, para o sistema, é uma loucura, eles não entendem. É o nosso Apocalipse também. A nós foi desvendado, que eu era pastor do sistema teólogo e não entendia isso aqui. Não entendia isso. É incrível, meus olhos eram... Os véu impedia de ver. Olha aqui, abençoado. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tão mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Isso é nós aqui. Nós estamos nesse pacto de superiores e melhores promessas. Se não entender isso, não é pastor. É impostor. Não é pastor. Por quê? Por que que tem que ser? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, olha, cara, eu vou dizer para você, todos os pastores que eu conheci, nunca leu isso. Nunca leu isso aqui, ó. E muito menos, alguns lerem, isso nem, não chega na mente deles. Está muito distante. Porque se aquela primeira aliança, o que é aliança? O primeiro pacto, a lei, tivesse sido sem defeito, nem eu que estou pregando, não, está escrito aqui, estou só lendo, é simples, estou só lendo. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Olha, você vê, primeira, segunda, está buscando a segunda, por quê? Aí ele vem dizendo, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Estou lendo. Pois eles não continuaram na minha aliança. Por quê, abençoado? Era pesada demais. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então Deus atenta para uns e para outros ele não atenta. Ah, não, eu não posso acreditar nisso. Agradei de Jacó e me aborreci de Esaú. Não, peraí, esse Deus aí eu não quero dele, não. Esse Deus faz acepção de pessoas. Faz. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Graças que eu sou de Jacó, não sou de Esaú. Graças, você também, não é isso? Recebe? Então veja bem, porque essa é a aliança que afirmarei na casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente. O que vai fazer? Imprimirei as minhas leis. Então já não é lei judaica, a primeira aliança é a graça, que é a lei de Deus também, só que é graça. Assim é? Também sobre o seu coração escreverei, quer dizer, não vai ser em tábuas de pedra mais, vai ser na mente. Uma vez escrito não sai mais. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu, aí ó, Deus e pastor. Aí você entenderá que o Senhor é meu pastor. Aí o que vai acontecer? Nada vai te faltar com esse entendimento. E se o pastor não tiver com essa revelação, com esse entendimento, com esse agrupamento de palavras na sua mente, ele vai conduzir as ovelhas para o pasto dele e não do Senhor. É aonde nós estamos vendo aí a tremenda sujeira de sequestros
quando essa irmã diz aí, pediu que depositasse 10 mil. Isso aí, para mim, um pastor pedir que alguém deposita 10 mil na conta dele, é a mesma coisa daqueles telefonemas que dão dos presídios lá do... Não é a mesma coisa? Mãe, eu estou preso aqui, mãe, me raptaram. Aí o cara, e ele está pedindo para o senhor depositar 10 mil. É isso que eles estão fazendo. O sequestro na mente dos incautos, dos ignorantes que não conhecem essa palavra. São sequestrados por esses bandidos, mercenários, assaltando, deixando o povo numa situação ridícula. Então imprimirei e diz, vai lá, e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois com as suas iniquidades usarei de quê? Misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. É assim que o pastor tem que ver a igreja. Misericórdia e apagou o pecado. Não existe pecador. Eu não posso ter visão de você como pecador, senão eu vou te levar a arrancar o teu bolso. O pecador é bom, é fácil tirar dinheiro do pecador. Muito fácil. Muito fácil. É o que eles fazem aí, arranca muito. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Então, aquele primeiro pacto, que é a lei de Moisés, o que aconteceu com ele? Não tem que usá-lo mais para nada na prática da vida, a não ser observar alguns testemunhos de lá, como nós fazemos. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Paulo falou isso há quantos anos atrás? 2000 anos atrás. Depois de 2000 anos, isso ainda está aceso? Existe? Não, já com o tempo já acabou, já se tornou velho antigo. Não tenho mais que tomar a lei para ministrar a amada pastoreando. Eu não posso fazer isso, senão eu estarei te matando. É o que está acontecendo. A letra mata. O povo está morto. Por isso que o desespero no meio do povo está aí tremendo. Então, o pastor, segundo o coração de Deus, como diz lá em Efésios 4, 11 e 12, vamos lá, Tiago. Olha aqui, abençoado. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vista. O que é vista? Olhos, veja bem, abençoado. Eu tenho que te ver dessa forma, olha, qual a minha visão? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, veja bem, ele concedeu. Então, o ministério não é busca, não é jejuar, não é pagar preço, não é fazer seminário teológico, porque aquilo ali é apostasia, aquilo que tira o cara mais ainda da posição de pastor. Não é isso. Deus concede. Por isso que ele diz lá em 9:10, ele diz o seguinte: quando ele subiu às alturas, concedeu dons aos homens. Quem que ele está falando? De Jesus, né? Que subiu às alturas. Qual é esse Jesus que Paulo fala que subiu às alturas? Isso já era uma revelação, porque Jesus de Nazaré não preparou ninguém para ser pastor. Por quê? Eu vim cumprir a lei e os profetas. Lei e profeta forma pastor? Por quê? É envelhecido. É o que nós vemos, já está envelhecido, antigo, não serve mais. Se você usar essa ferramenta, você vai matar o povo de Deus. É o que eles estão fazendo. Eles estão matando o povo de Deus, eles estão destruindo o povo de Deus. Então, quem subiu às alturas para que depois manifestasse esses ministérios? José Luiz de Jesus Miranda. Doa quem doer, mas essa é a verdade, meu abençoado. Porque foi na graça que nós recebemos. Eu recebi o que eu sei hoje. Eu falo com autenticidade, falo com convicção. E não há ninguém que consegue me combater, porque eu aprendi com o meu mestre.
Fiquei 10 anos sentado aos pés dele, meu irmão. Eu sou infalível naquilo que eu falo por causa disso. Porque eu entendi bem. Quando ele subiu às alturas, ele diz: agora você é pastor. Porque eu te ensinei a ser. Eu te concedi dom. Agora ser um mestre, porque eu te ensinei você a ser um mestre. Então eu sou o que eu sou, não é por mim. É por quem? Por ele. A ele. A ele. Toda a honra e toda a glória. Então não é de mim. Então eu ser um eficaz na pregação não partiu de mim e nem é para minha glória, mas é por ele, porque por meio dele que eu aprendi o que eu sei. E quando eu falo, contagia as pessoas. Elas sentem bem, e nós vamos ver isso aí claramente, abençoado. Então, o pastor tem que ser segundo o coração de Deus. Como diz aqui, ele tem essa habilidade, e lá em Atos 13, olha para você ver aqui, ó, 13, 21 a 23, olha aqui, que coisa tremenda isso aqui, ó. Atos 13, o pastor segundo o coração. Então eles pediram um rei, aqui nós vamos ver sobre Davi. Davi para mim hoje é chave de muita coisa, destranca muita porta, né? Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. O que aconteceu com essa história aí? O povo de Israel era guiado pelo Samuel, que era o profeta, sacerdote, e ele foi envelhecendo, e os filhos deles não tinham bom testemunho, era um péssimo testemunho, mas Samuel, Deus falava com ele. Aí quando eles viram que Samuel estava ficando mais velho, e ele diz: olha, Samuel está batendo as botas, ele já está na tábua da beirada, e esses filhos deles não vai poder assumir o sacerdote, porque eles são um cão chupando manga. Aí o que eles fizeram? Tomaram decisão, isso aí que é a porcaria. Pelos olhos eles enxergaram carnais, e Deus não enxerga com teu olho não, com meu olho não, Deus enxerga com o olho dele, abençoado. E eles chegaram e disseram: Samuel, nós queremos um rei, como as demais nações têm um rei, nós queremos. Samuel olhou aqui e ficou triste, mas peraí, falta alguma coisa para vocês? Os inimigos, nós nos destruímos eles todos? Mas nós não queremos mais não, porque assim é a carne, né? A carne anda um tempo com a pessoa, não é assim? Depois ele quer despedir as pessoas. Não é assim os casamentos hoje em dia? Não quero ser mais não, está ruim, pá. Não é assim? Porque o homem acha que ele tem o poder da decisão. Essa que é a grande burrice. Ele tem o poder da decisão. E aqui Deus ouviu, ficou caladinho, e Samuel falou: não, tá bom, eu vou falar com o Senhor, que é meu pastor. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Aí Samuel chegou diante do Senhor, o Senhor manifestou para Samuel: Samuel, saiba, eles não desprezaram, não foi você não, Samuel, foi a mim. Por isso vou dar um rei para eles, bom, Saul. Do jeitinho que vocês pediram, eu vou dar. E foi a merda de Israel, 40 anos sofrendo debaixo da mão de Saul. Olha aqui que coisa terrível. E tendo tirado esse, aí Deus falou: não, agora chega, eu vou tirar ele e colocar agora. Levantou-lhe um rei, Davi, da qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé. Ora, tem linhagem. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E isso aqui, não é você, não sou eu que escolho, é ele. É ele que escolhe, é ele que aponta. Davi estava escondido lá no meio do mato com ovelha. Chegou lá o profeta Samuel e diz: olha, eu vim aqui ungir um rei aqui na sua casa, Jessé. Minha casa? Caramba, a mãe dele, aquela loucura, né? A esposa dele toda feliz. E falou: olha, não é nenhum desses grandão bonitão aqui não. Porque Deus não vê segundo os olhos humanos,
Deus chama segundo o propósito. Diga propósito. E achou Davi, falou: tem mais alguém dos seus filhos? Esses aqui? Isso não serve não. Isso não serve não. Isso é guerreiro de Saul. Isso eu não quero, eu quero um. Ah, tem um. Ah, mas esse não vale nada. Está lá no cantinho. Está lá em Belo Horizonte, com um grupinho de gente lá. Não, mas os bispos, esses são os escolhidos de Deus para representar ele aqui. Vocês vão ver despencando cada um depois do nosso crescimento. A vergonha, eu sou a vergonha deles. Eu sou a vergonha deles, vocês vão ver isso bonitinho. Calma, a coisa está fermentando, a coisa está crescendo, pode ficar sabendo disso. Não, mas Davi está lá escondido, não, chama ele. Apareceu Davizinho, né? É esse aí. Todo mundo, que isso, rapaz, esse aí. Deus não vê com olhos humanos, não, abençoado. Por isso que eu fico tranquilo. E esse pastor segundo o coração de Deus, coração quer dizer o quê, meu irmão? Sagrado coração de Jesus, vermelhão, bonitão assim. Mente, coração é mente. Ele está assim, o coração de Deus, aí, põe a mão, coração de Deus, põe a mão, tá batendo forte, rapaz, coração tá bom, Deus está conosco. É a estupidez da mais terrível que você. Então esse pastor, abençoado, ele que tem que ter a vara e o cajado que consola. Olha, isso é sério. Nós não vimos lá no Salmo 23, 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque a tua vara e o teu cajado, o que? Então se ele tem a vara e o cajado, né? E outra, vamos lá em Mateus 11, 28 a 30, rapidinho aqui, nunca dá para mim terminar a pregação, viu, Tiago? Aqui vai borbulhando tanta coisa que é incrível. Mateus 11, 28 ao 30, ele diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estão cansados e o quê? Que estão no vale da sombra da morte sem o Senhor. Ouça aqui, esses aqui que estão cansados e sobrecarregados, é aqueles que estão no vale da sombra da morte, nesse mundo, com o Senhor, mas sem Ele ser o seu pastor. Esses são. Mas ele diz: vinde a mim, vinde ao ministério Ciência de Cristo, vinde, ovelhas, vocês no quatro cantos, vem aqui para, vinde todos vós que estão cansados, já não estão aguentando mais essa vida aí, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, que é a doutrina, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e meu fardo é o quê? Leve. Então o pastor que Deus levanta e fala por ele, esse tem a vara e o cajado, e ele é o quê? Manso e humilde. Manso e humilde. Ele tem mansidão, ele tem humildade, ele sabe esperar. Não quero, não, tudo bom, tá bom. Beleza? Pode achar que eu vou pagar uma noite de vigília para você? Vou jejuar para você 2 dias, 3 dias. Deixa ele ir. Vá lá. Se embora lá no mundo. Mas o pastor que é manso e humilde de coração, ele sabe esperar. E isso dá acesso à ovelhinha, quando você é manso e humilde de coração. Não pode ser por testemunha que ele vem até o pastor, não pode. Naquela igreja tem testemunho tremendo, rapaz. Naquela igreja tem sinais, prodígios. Lá eles oram e o fogo cai, e é curado, o coxo anda, e o cara em cadeira de roça sai andando, e eles jogam um paletó na gente, a gente cai lá pro chão, e a gente grita, aleluia, eu saio de lá curado, eu acho um saco de dólar na rua. Olha aí, não é por testemunha que a ovelha chega numa igreja, não é por barulho, mas sim pela
palavra. A ovelha tem que vir ouvindo isso. Por isso que nós não paramos de pregar. Porque quanto mais eu prego, mais próximo da ovelha eu estou. Mais próximo, estou chegando lá. E vai acontecer coisa tremenda. E testemunho e oração é coisa de mercenário. Quer atrair você com um poder fantasioso, que é chamado poder enganoso. E a palavra que consola, a palavra que endireita as veredas, a palavra que faz o que tem que ser feito. Assim é para o bom daquela pessoa. Então, mas sim pela palavra, o resto se chama apostasia, teologia ferrada. Vamos ver o que significa vara aqui, Zacarias 11:7. Eu já falei, mas eu quero que você marque isso aí, para você aprender isso aí, olha. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, às pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, diz aí o Senhor. Uma chamei graça. Então vara é o quê? A graça. E a outra, união. E apacentei as ovelhas. Então apacenta a ovelha com o quê? Graça e unidade. Não tem outra maneira de apacentar a igreja a não ser dessa forma. Você recebe isso, abençoado? Então o pastor, se ele não tiver a graça e a visão da união, da unidade, está fora. Se ele é da confusão, olha, é só você retroceder, abençoados. Como que esses ministérios que estão por aí, existentes, todos eles vieram de confusão, de desunião.